Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra e aqui você estuda as Escrituras no contexto original. Nesse vídeo estaremos comentando sobre um tema que eu escrevi, tá? Um estudo que eu escrevi para colocar no meu blog, souperegrinonaterra.blogspot.com.br. O tema é: precisamos de um mediador? Por que eu resolvi escrever esse estudo? Por causa dessa postagem que eu coloquei em algumas páginas do Facebook, tá? Um indivíduo veio e fez alguns comentários demonstrando plenamente que ele não leu e que apenas viu a capa e quis comentar e fazer lá aquilo que os cristãos costumam fazer quando eles não compreendem as coisas, né? E eu resolvi fazer esse estudo até porque já tem um tempo que eu queria gravar estudos isolados, estudos além da live que eu faço de Shabbat, né, revezando com o nosso Moré André Siqueira lá na Carrota Shiva Brasil. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Bora para a vinheta. Se você está preparado, vem comigo. Retornando, falando então a respeito desse comentário que foi feito, o indivíduo pega a capa do texto, do estudo que eu escrevi, e eu vou fazer poucas edições nesse estudo, tá? Justamente para demonstrar aqui todo o conteúdo que eu quero mostrar. O indivíduo pegou o estudo lá na página que ele está, uma página de judaísmo messiânico, mas ele é um cristão que não crê em nada que o judaísmo messiânico ensina, mas ele está lá nessa página. E aí, no tema da capa do meu vídeo, né, precisamos de um mediador, é o tema do estudo. E ele simplesmente responde, sem ter lido o estudo, sem nada, simplesmente responde. 1 Timóteo 2,5, responde. Ele fala isso. 1 Timóteo 2,5 responde, como se ele estivesse dando a resposta à pergunta do tema, do título do meu estudo. Isso é, no mínimo, né, antiético. O indivíduo não leu o estudo e simplesmente escreveu isso. 1 Timóteo 2,5, era Rav Shaul ensinando ao jovem Timóteo, tá, que há somente um mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, o homem. Esse é o texto de 1 Timóteo 2,5. E aí ele está dizendo, a sua como que ele se dissesse, né, entre aspas, você pergunta se precisamos de um mediador, o texto da Bíblia fala que há um mediador. A esse texto, a essa resposta dele, eu escrevi o seguinte: leia o estudo e não tire conclusões precipitadas. Não julgue o livro pela capa. E aí, o indivíduo me respondeu: Marcelo Peregrino Silva, nada a ver julgar e etc. Minha regra de base e fé cristã está firmada nos 31.173 versículos bíblicos, na sua exegese e hermenêutica. Eis a questão. Ele quis demonstrar sabedoria, quis demonstrar conhecimento teológico e mencionou quantos 1.000 versículos a Bíblia tem. 31.173 versículos. Nossa, né? Que coisa interessante isso, né? Que conhecimento isso, né? E aí eu respondi dizendo assim, mas você leu o estudo? E aí ele respondeu no Facebook, nessa página de Judaísmo Messiânico, ele respondeu: não perco tempo com isto. O que acima respondi já disse tudo. Só um lembrete. Estamos no Brasil e não em Israel. Portanto, insira post no português. Nome de Jesus, etc, etc. Este negócio de judaísmo messiânico é invencionice.
que nem os judeus ortodoxos, conservadores e reformistas compactuam com essas bobagens. O que existe, sim, é a Igreja de Cristo, como a cabeça da sua igreja e os seus membros, o seu corpo. Colossenses 1, 18, 24. O resto são bobagens e etc. E aí, ele cita que o judaísmo, os judeus ortodoxos, conservadores e reformistas não aceitam o negócio de judaísmo messiânico, mas diz que o que existe é a igreja cristã, é a igreja como corpo de Cristo, como se o judaísmo ortodoxo, reformista e conservador aceitasse isso, né? A isso eu respondi: senhor fulano, se o senhor não se deu ao trabalho de ler o estudo, já se percebe que é um tolo enganado pelo sistema religioso. E, na verdade, nem sei o que faz nesse grupo, já que é um grupo de judaísmo messiânico. Para ampliar seu conhecimento, vou te ajudar um pouco. O senhor pode ir a qualquer país do mundo que seu nome continuará sendo fulano de tal. Lhe garanto que não irá chegar em um país e ser chamado, por exemplo, de... E aí mudei algumas letras do nome dele para que ele pudesse entender o que eu estou escrevendo. Já que não é o seu nome. Yeshua é o nome do Messias. Ele é judeu e onde citarem o nome dele, deve ser citado Yeshua. Esse JC é uma invenção da religião. Outra coisa, quem pensa que é para me mandar inserir post dessa ou daquela forma? Se não gosta do assunto que tenho certeza lhe ajudaria muito, basta passar adiante. Ou melhor, saia desse grupo, já que o assunto aqui é neste contexto. Além disso, se aproveitasse seu tempo e lesse o texto no blog, entenderia que a pergunta do título é retórica e que meu estudo é embasado pelas escrituras no contexto original, o mesmo que Yeshua e todos na Bíblia viviam. O Senhor está redondamente enganado e sinceramente preso a um sistema religioso que vem enganando pessoas há muito tempo. A oportunidade de abrir os olhos o Eterno está lhe dando. Aproveite, se quiser. Caso não, só posso lamentar. Shalom. E aí, para finalizar, esse indivíduo responde da seguinte forma: Marcelo Peregrino Silva, risos. Perdeu só o seu tempo, mais uma vez com suas bobagens, ou seja, de um gentio cover de judeus, entre aspas. Só ratifico o que acima já inseri. Ainda tens muito o que aprender quando Cristo te levar para, olha o jargão cristão, faculdade do deserto, a fim de adquirires experiências pessoais com Ele. Só assim falarás menos asneiras em redes sociais. Fique à vontade para enviar mais um besteirol. Please, quero rir. Antes que eu me esqueça, aqui em Recife, onde resido, tem uma sinagoga de judeus. E como conheço alguns, ao mostrar este blog de judaísmo messiânico, ignoram e riem, etc. Então, esse comentário me gerou ainda mais. Eu já tinha o desejo de fazer, né, os estudos em vídeo da Paraxá, porque eu sempre faço a live, né, revezando com o Moré André Siqueira, na Carrota Shuvah Brasil, e nós fazemos no Shabbat, revezando, eu e ele, sábado sim, sábado não, aqui no meu canal e no canal da Carrota Shuvah Brasil. E esse comentário apenas avolumou a vontade de trazer um estudo em vídeo. E esse estudo principalmente por causa desse assunto. Então, eu vou colocar na tela para você e você vai seguir, você vai acompanhar comigo, tá? Esse entendimento, esse estudo que eu trouxe, respondendo a essa pergunta, né, do tema, que é uma pergunta retórica, e você vai entender sobre este assunto, e eu creio que isso vai ser muito bom para você. Então, vamos para a tela. Veja, tema: precisamos de um mediador. E aí nós vamos para a
introdução do estudo. Vejam, desde os tempos antigos, a relação entre o Eterno e a humanidade tem sido marcada por momentos de proximidade e temor. No Monte Sinai, ao testemunhar a grandiosidade da revelação divina, Bnei Israel, filhos de Israel, se viu incapaz de suportar tamanha santidade e clamou por um mediador, pedindo que Moshe falasse em seu lugar. Esse episódio levanta um questionamento fundamental. Qual o questionamento? O seguinte: a mediação entre o Eterno e os homens é realmente necessária ou é uma demonstração da fragilidade humana? Ou seja, eu estou perguntando se tem necessidade de haver um mediador entre o Eterno e os homens, ou a questão da necessidade de mediação, de ter um mediador, é apenas fruto da fragilidade humana. Nesse estudo, essa pergunta será respondida. Vamos voltar para o texto. Ao longo da história, diferentes figuras exerceram papéis de intercessores, desde Moshe, que transmitiu a Torá ao povo, passando por Kohen Gadol, os sumos sacerdotes, que realizaram expiações no Beit HaMikdash, o templo sagrado, até a figura do Mashiach, esperado como aquele que guiará Israel no retorno à Torá. Mas essas funções de mediadores indicarão uma separação essencial entre o Eterno e os homens? Ou foram apenas instrumentos para ensinar e fortalecer a conexão individual com o Criador? Neste estudo, exploraremos as perspectivas das Escrituras Sagradas, do Midrash e do Talmud sobre a função do mediador, analisando o papel de Moshe, dos sacerdotes e do Mashiach, à luz do propósito original do Eterno. Qual era o propósito original do Eterno? Um relacionamento direto e íntimo com o seu povo. E aqui eu quero trazer a você um pouquinho mais de coisas a se pensar. Quem era o mediador entre o Eterno e Adão? Quem foi o mediador entre o Eterno e Noé? Quem foi o mediador entre o Eterno e Abraham? Quem foi o mediador entre o Eterno e Isaac? Quem foi o mediador entre o Eterno e Jacó? Quem foi o mediador entre o Eterno e Yehoshua, Josué? Ou quem foi o mediador entre o Eterno e Elias? Pessoal, não havia mediadores. O mediador, ele tem um propósito. E o Eterno sempre quis lidar diretamente com cada indivíduo. Mas no Sinai houve essa necessidade. Vamos avançar então para o nosso estudo, para que você possa absorver ainda mais. Vejam, a Parashá Yitro apresenta um momento sublime e impressionante da história de Bnei Israel, a revelação do Eterno no Monte Sinai. A intensidade da manifestação divina foi tão avassaladora que o povo, tomado por uma mistura de apavoro e de temor, pediu a Moshe que falasse com o Eterno em seu lugar e lhes trouxesse a mensagem de Hashem, se tornando o mediador. Vejam, esse episódio levanta uma questão fundamental, conforme nós já falamos: a necessidade entre o mediador entre o Eterno e os homens. Será que há? Continuando, mas será que essa mediação é uma exigência do Eterno ou uma fraqueza humana? E como essa função se manifesta ao longo da história de Israel?
E pode o homem deixar de necessitar de um mediador? Então, veja que essas perguntas todas serão respondidas no decorrer do estudo, tá? E aí, como nós falamos, quem foi o mediador entre o Eterno e Abraham? Não havia mediador, não havia alguém que falasse pelo Eterno a Abraham, ou que intermediasse o assunto que Abraham tinha com o Eterno. Não tinha, certo? Por quê? Porque o Eterno, desde sempre, quis ter contato com cada indivíduo, certo? Mas, em se tratando de coletividade, houve a necessidade desse mediador por causa do temor do povo. Então, vamos prosseguir. Os rabinos e o Midrashim abordam a ideia de um mediador entre o Eterno e os homens de diferentes formas. Mas a visão predominante na tradição judaica é que o Eterno deseja um relacionamento direto com seu povo. Sempre foi a vontade do Eterno. O Eterno sempre quis ter um relacionamento direto e íntimo com as pessoas, com os indivíduos do povo a quem ele escolheu. Certo? Vamos lá. Qualquer mediação que tenha existido foi apenas mais por uma necessidade humana do que por um decreto divino absoluto. Aí talvez você pergunte, ora, Ravi Marcelo, professor Marcelo, mas o Eterno não providenciou um mediador? Yeshua, o Mashiach, não é um mediador? Sim, o Eterno providenciou o mediador desde antes da criação do mundo. Ele providenciou o Mashiach, a ideia de Mashiach. Ou seja, o Eterno, ele é onisciente e sabia que o homem não iria suportar lidar com ele diretamente na coletividade e, portanto, providencia um mediador, o Mashiach. Essa ideia de Mashiach foi criada desde antes da fundação do mundo, para que pudesse instruir o homem nos caminhos da santidade, para prepará-lo para que ele pudesse estar lidando com o Eterno individualmente. Então, a ideia que se tem é que o Mashiach, ele é aquele instrutor que guia, que instrui, para que no tempo oportuno o homem não precise mais ser mediado no seu relacionamento com o Eterno. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Primeiro tópico. Moshe, o primeiro grande mediador. E aí diz o seguinte: ao ouvirem a voz do Eterno, acompanhado por trovões, relâmpagos e o som ensurdecedor do shofar, Bnei Israel se demorou. E aqui eu acabei escrevendo errado, tá? Aqui não é se demorou. Aqui a palavra seria, tá? Se apavorou, tá? Eu acabei digitando errado aqui. Se apavorou, temendo não sobreviver à santidade divina. Certo? E aí o texto diz o seguinte: e disseram a Moshe, fala tu conosco, que ouviremos, mas que o Eterno não fale conosco, para que não morramos. Shemot, Êxodo 20, verso 16. O próprio Moshe responde encorajando-os, e diz o seguinte, em Shemot, Êxodo 20, verso 17, dizendo o seguinte: Moshe disse ao povo, não temais, pois o Eterno veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Ou seja, o Eterno estabelece, permite, tá? Demonstrar o seu poder, parte do seu poder. O Eterno permite se mostrar e revelar parte do seu poder para o povo, sabendo qual seria a reação deles. E aí eles temem. E aí coloca-se o Eterno, o Moshe, além de líder e guia do povo, Moshe passa então agora a ser o mediador entre eles.
certo? Vamos lá. Aqui vemos que o povo vê suas limitações diante da presença do Eterno. Moshe, como líder e libertador, agora assume a posição de mediador, conduzindo as palavras do povo ao Eterno e transmitindo suas instruções ao povo, preparando-os para obedecerem à aliança e entrar na terra. Esse papel se intensifica ao longo do deserto, quando Moshe intercede pelo povo em momentos críticos, como no episódio do bezerro de ouro, que podemos ler em Shemot, Êxodo 32. Continuando, a mediação de Moshe não se dá por um decreto divino, mas pela incapacidade humana do povo de lidar diretamente com a santidade absoluta do Eterno. Ou seja, o Eterno tinha a intenção de lidar com o povo, mas o povo não conseguiu. O Eterno sabia disso. Ele tornou um instrumento para facilitar essa conexão como canal de comunicação entre o Eterno e Israel na coletividade. Moshe, então, se torna a figura desse primeiro mediador. E aí o texto continua, é o mesmo que acontece conosco. Preste atenção nisso. Ao nascermos, precisamos de cuidadores, pois não podemos ter acesso ao mundo sozinhos, devido sermos muito pequenos. Depois, precisamos de professores para nos ensinar a lidar com as questões desse mundo. E aí, ficamos mais velhos e temos mediadores que nos ajudam depois de tudo o que aprendemos a entrar no mundo e começar nossa vida sozinhos. São nossos pais, professores das escolas, professores das faculdades, etc. Até termos maturidade para começar a caminhar só, tomando nossas próprias decisões. Dentro do povo de Israel, isso ainda fica muito claro quando um jovem atinge 13 anos, depois de começar a estudar a Torá a partir dos 8, tá? Ele estuda e pratica a Torá até os 13 anos, e então, quando faz-se a cerimônia do Bar Mitzvah, aquele jovem rapaz, ele passa a ser dono do seu próprio nariz em relação às coisas do Eterno. Ele já não precisa mais de mediador. Certo? Então, dentro do próprio povo de Israel, age-se dessa forma. Então, continuando, a revelação do Eterno no Monte Sinai deixa o povo de Israel apavorado. O Midrash comenta que a intensidade da experiência foi tão forte que, segundo alguns rabinos, cada palavra dita pelo Eterno faz com que suas almas deixem seus corpos. É como se eles morressem a cada pronunciamento do Eterno. Por isso, o povo implora para que Moshe fale em seu lugar. O Midrash Tarhuma, comentando a Parashá Itro, explica que, antes do evento do Sinai, o Eterno conversou diretamente com os patriarcas. No entanto, devido ao temor do povo, Moshe passou a intermediar essa comunicação. Como eu disse, não havia intermediador ou mediador entre o Eterno e os patriarcas. O Midrash sugere que esse pedido do povo de Moshe ser o mediador declarou uma fraqueza espiritual do povo, ou seja, o povo não se sentia capaz de obedecer ao Eterno sem a presença de um tutor, de um mediador. Pois o ideal sempre foi que Israel tivesse uma conexão direta com o Eterno. Então veja, estamos começando a responder a pergunta do tema e começando a responder cada uma das perguntas que eu fiz até agora. Certo? E aí, eu preciso que você escreva nos comentários o que você está achando desse vídeo.
Se você está gostando, deixe o seu like. E peço também, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Agora é a oportunidade de você aí tocar no botão de inscrição e escolher lá o sininho de notificações para que você possa receber notificações de novos vídeos aqui no canal. Vamos voltar para o texto. Segundo ponto, o sumo sacerdote, a mediação através do serviço, do culto no Mishkan ou no Beit HaMikdash. Diz o seguinte: mais tarde, com a construção do Mishkan, tabernáculo, e a separação dos levitas como sacerdotes, e a Aharon como sumo sacerdote, o Eterno estabelece um sistema mais estruturado para a mediação entre ele e o povo. O sumo sacerdote, o Kohen Gadol, passa a exercer um papel essencial, sendo o único que poderia entrar no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, uma vez por ano, em Yom Kippur, para expiação dos pecados da nação, conforme vemos em Vaikra 16. Ou seja, agora, o Eterno, além de Moshe, como o mediador entre o Eterno e o povo, ele estabelece também a mediação do sumo sacerdote, que agora só ele poderia entrar no Santo dos Santos para resolver a intermediação de sacrificar no Yom Kippur por toda a nação, pelo pecado, para purificar a nação dos seus pecados em Yom Kippur. Continuando. No entanto, os rabinos deixam claro que essa função não significa que o povo estava distante do Eterno. Afinal de contas, o Eterno estava no meio do povo. Na verdade, a condição do homem era que, às vezes, atrapalhava o relacionamento devido à desobediência. Ou seja, era a condição temporária do homem que, às vezes, atrapalhava o relacionamento. E, por isso, uma vez por ano, no Yom Kippur, o sacerdote adentrava no Santo dos Santos e lá oferecia o sacrifício ao Eterno. Certo? Continuando. Diferentemente de Moshe, cujo papel era de liderança e intercessão, o sumo sacerdote atuava principalmente no serviço do Mishkan, oferecendo sacrifícios e realização de rituais de purificação. Ele simboliza a ponte entre o Eterno e o povo, garantindo que a conexão não fosse rompida pelo pecado e pela impureza. Ou seja, o sumo sacerdote fazia o papel de mediador entre o povo e o Eterno em relação à pureza de culto. Certo? Vamos lá. Pureza de serviço ao Eterno. Continuando. Esse sistema reforçava a ideia de que a relação com o Eterno podia se dar por um representante, pois a santidade divina era inacessível ao homem comum. No entanto, os próprios profetas ensinaram que o Eterno deseja uma relação direta com seu povo, baseada na obediência e pureza de coração, e não apenas em rituais, conforme podemos ler em Irmiarro 31:33 e Oseia 6:6. Se nós pegarmos o texto de Jeremias 31, verso 33, e eu vou pegar aqui para que possamos ler, você poderá observar o que eu estou dizendo. Jeremias 31, verso 33, diz o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Veja, verso 34, complementa. Ninguém mais
ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Eterno, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Veja, é o próprio Eterno quem está falando que a mediação seria temporária. Vamos para Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, verso 6. Diz o seguinte: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Certo? Então veja, a gente percebe que o próprio Eterno, usando os profetas, deixa claro que a mediação, o mediador, era algo temporário para cumprir um papel de ensinar o povo a obedecer ao Eterno durante um tempo, até que ele se sentisse seguro, o indivíduo se sentisse seguro para começar a viver a sua vida com Deus sem precisar de mediador. É simples assim. Vamos voltar. O Midrash Rabbah, comentando Vaikra 1:7, diz o seguinte: comenta que o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur simboliza a expiação coletiva, mas uma techuvá, arrependimento individual, continuava sendo responsabilidade de cada um. Ou seja, mesmo havendo serviço pelo sumo sacerdote em Yom Kippur, ainda havia necessidade da techuvá individual. Ou seja, ele representava o povo, mas não substituía sua conexão direta com o Eterno. No Talmud Bavli há uma discussão sobre se Yom Kippur expia os pecados por si só. A conclusão é que o arrependimento sincero é essencial e que mesmo o sacrifício do sumo sacerdote não teria efeito se o coração do povo não estivesse voltado para o Eterno. Ou seja, individualmente, precisa haver techuvá. Isso reforça a ideia de que o papel do sacerdote não era de intermediário absoluto, mas sim de alguém que conduziria rituais para facilitar a purificação espiritual da nação, ou seja, o retorno ao estado de contato com o Eterno. E aí nós já vimos Moshe como mediador, o sumo sacerdote como mediador em relação ao serviço ao Eterno, ao culto, e agora vamos passar para o Mashiach, Yeshua, como mediador da aliança renovada. É o tópico 3. Vejam, contudo, havia uma profecia sobre o Messias, que faria esse papel de mediador a fim de facilitar o acesso das pessoas ao Eterno. Isso seria feito através do ensino da Torá limpa. Yeshua surgiu em um momento em que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, ainda estava de pé e o sistema sacerdotal continuava em funcionamento, embora muito corrompido na época. No entanto, ele assume um papel único, declarando a techuvá e chamando o povo à obediência sincera aos preceitos de Hashem. Então, qual estava sendo o papel do Mashiach? Levar o povo ao arrependimento, ao retorno ao Eterno, e chamar o povo para a obediência sincera aos mandamentos de Hashem, aos mandamentos do Eterno. Ele, Yeshua, não se coloca no lugar de Moshe ou do sumo sacerdote, mas ele cumpre a função de mediador de uma nova etapa no relacionamento do Eterno com Israel. Sua missão não era substituir a conexão direta com o Eterno,
Nunca foi. Por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, vai falar que há somente um mediador, Yeshua HaMashiach, homem. Certo? Ou seja, existe o Eterno, existe o Messias, que é o mediador, durante um tempo, certo? Para que o homem possa, então, depois de aprender a viver como ele viveu, possa seguir o caminho da aliança com o Eterno, sem precisar do mediador mais. Então, sua missão, missão do Mashiach, não era substituir a conexão direta com o Eterno, mas reafirmá-la, como ele mesmo ensinou. Veja, ninguém vem ao Pai senão por mim. Yohanan, João 14, verso 6. Aqui o cristão vai dizer que Yeshua está dizendo que ele é Deus. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, ele está dizendo que ninguém pode ter acesso ao Pai se Yeshua, como o mediador, como professor, como instrutor, como Messias, não intermediar isto até que a pessoa possa ter condições de adentrar ao reino de Hashem, de fazer parte da aliança e ser parte do povo. Isso não significa que Yeshua bloqueie o acesso ao Eterno, mas sim que ele é o instrumento pelo qual a aliança é renovada e os homens são direcionados ao arrependimento e à aprovação pelo Eterno. Yeshua é a porta de acesso ao Eterno. E o Rav Yohanan, no grupo da Carrot Sol Brasil Avançada, essa semana, ele trouxe um ensino espetacular a respeito de Yeshua ser essa porta, ser esse acesso ao Eterno. Então veja, Yohanan, João capítulo 10, verso 9, diz, o próprio Yeshua dizendo que ele é a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Por que ele fala entrará e sairá? Porque entra por ele, aprende com ele e depois sai e encontra pastagem sozinho. O texto de Yeshua, o ensino de Yeshua está falando isso. Assim como Moshe ensinou os mandamentos e o sumo sacerdote intercedeu no templo, Yeshua atua chamando os homens à reconciliação com o Eterno, sem negar a responsabilidade individual de cada um diante do Criador. Ele não anula o modelo estabelecido no Taná, mas o aprofunda, ensinando que a verdadeira mediação não é apenas ritualística, não é apenas um ritual, mas sim transformadora, exigindo mudança de vida e compromisso real com o Eterno. Não adianta o homem achar que porque tem Yeshua, ele pode ficar na zona de conforto e não obedecer aos mandamentos. Não adianta o indivíduo achar que começou a techuvá e por isso ele pode ficar debaixo das asas de Yeshua ou da obediência de Yeshua sem precisar assumir as suas próprias responsabilidades. Não, Yeshua ele é aquele que instrui, que ensina o caminho para que o homem possa trilhar este caminho sem o auxílio de ninguém. Assim como o próprio Yeshua fez com os Talmidim. Ele viveu e ensinou com os Talmidim, sendo mediador deles, durante 3 anos e meio. Após 3 anos e meio, ele foi embora, porque ele morreu, foi ressuscitado pelo Eterno e subiu ao 3º céu e deixou os Talmidim caminhando sozinhos. Ou seja, cada um tinha que assumir a responsabilidade diante do Eterno. Certo? Vamos continuar. A tradição rabínica ensina que o Mashiach será um grande líder e professor que ajudará a restaurar Israel e trazer conhecimento do Eterno ao mundo. No entanto, ele não será um mediador entre o Eterno e os homens
no sentido absoluto, como algumas tradições não hebraicas ensinam. Ou seja, o sistema cristão que ensina que JC é o mediador absoluto, interpretando errado os textos de Paulo e as palavras do próprio Mashiach. Diante do ensino de toda a Escritura, isso é uma enorme falácia. Então, uma pessoa chegar e dizer, né, que o que nós estamos ensinando está errado, eu estou amparado pelas Escrituras, no ensino que eu estou trazendo. Vamos ver, Ramban Maimônides, tá, em Ilhot Melachim 11:4, afirma que o Mashiach será um rei e trará benefícios semelhantes a Moshe, que trará Israel de volta à Torá e estabelecerá a justiça. Mas ele não substituirá a conexão do povo com o Eterno. Ou seja, o mediador, o Messias, não toma o lugar do Eterno. Algumas pessoas, inclusive que estão no judaísmo messiânico e interpretam o Messias, Yeshua, como sendo o próprio Eterno, ou sendo divino, erram exatamente nesse conceito, porque interpretam textos errados. No Midrash, é dito que o Mashiach orará pelo povo, assim como Davi fazia. Mas isso não significa que ele será um intermediário, e sim um líder que incentivará cada indivíduo a se voltar ao Eterno pessoalmente. O Talmud Bavli, Sanedrim 98a, descreve o Mashiach como alguém que guiará Israel no caminho da Torá e estabelecerá a paz, mas nunca como alguém que substituirá ou se colocará entre o povo e o Eterno permanentemente. É muito claro, os argumentos que eu trouxe são muito claros. Dentro do Tanar, das Escrituras, dentro dos textos da própria Brit Hadashah, textos de Yeshua, falando, né? Yohanan escreveu as palavras do próprio Yeshua. Mencionei Rav Shaul também aqui. Ou seja, a conexão, o contexto original, ele é muito claro. As pessoas é que interpretam e entendem errado. Com isso, fica muito claro, e aí já passando para a conclusão, né? Fica muito claro que não devemos achar que precisamos de um mediador para chegar ao Eterno e manter um relacionamento com Ele. O mediador age por nós durante um tempo, nos ensinando a chegar ao Eterno, nos ensinando a caminhar, a obedecer aos mandamentos. Após isso, né, nós seremos aptos a caminhar. Então o mediador age por nós durante um tempo até que estejamos prontos para viver com o Eterno. Da mesma forma que os patriarcas e o próprio Messias viveram. Como que eles viveram? Em justiça, ou seja, obedecendo ao Eterno. Concluindo o nosso estudo, podemos entender que a necessidade de um mediador surge da fragilidade humana diante da santidade do Eterno. Moshe exerceu esse papel porque o povo temia ouvir a voz divina diretamente. O sumo sacerdote foi criado com essa função no serviço do Mishkan, garantindo que a conexão com o Eterno fosse mantida para a nação. Yeshua, por sua vez, reforça o chamado ao relacionamento íntimo e individual com o Criador, ensinando que a verdadeira mediação se dá através da obediência, arrependimento e transformação de vida. No entanto, desde o princípio, o desejo do Eterno sempre foi que o seu povo o buscasse diretamente, como está escrito. Shemot, Êxodo 19, verso 6, diz: E ser-me-eis um reino de sacerdotes
e uma nação santa. Ou seja, cada indivíduo servo do Eterno seria mediador, professor, instrutor, para as pessoas conhecerem o Eterno, para no fim voltar para Jeremias 31, 33 e dizer que ninguém mais precisaria ensinar, porque ele teria o Eterno no seu íntimo. É simples. O conceito de um mediador absoluto entre o Eterno e os homens não é aceito na tradição judaica. Veja, eu estou dizendo de mediador absoluto, que substitui, tá? A mediação que existe, seja por Moshe, pelos sacerdotes ou pelo Mashiach, sempre foi funcional e pedagógica, não um requisito essencial para se conectar ao Eterno. O objetivo da mediação nunca foi salvar o povo para o Eterno, mas sim conduzi-lo de volta a Ele, até que não haja mais barreiras entre nós e o nosso Criador. Por quê? Porque aprenderemos a viver conforme o Eterno estabeleceu na sua Torá. Essa é a nossa missão, nos aproximarmos do Eterno através da obediência e do temor reverente, sem jamais terceirizar nossa responsabilidade de segui-lo. E tem muita gente que prefere terceirizar. O ideal sempre foi um relacionamento direto entre o Eterno e Israel, como está escrito, Devarim, Deuteronômio 30, verso 11 a 14, eu vou colocar na tela de novo para você. Pois esta mitzvah que hoje te ordena não está oculto de ti, nem está distante, não está nos céus, para que digas, quem subirá por nós aos céus e nos apresente? Nem está do outro lado do além-mar, pois a palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Devarim 30, verso 11 a 14. O próprio Taná, e vou voltar para a tela de novo, o próprio Taná ensina que cada pessoa pode buscar e falar diretamente com o Eterno, sem a necessidade de um intermediário permanente. Os rabinos reforçam essa ideia, ensinando que a techuvá, a obediência e a oração são as formas mais poderosas de se conectar com o Criador. O Messias te ensina como ele viveu para que você possa viver também e assim caminhar em direção ao Eterno. Assim, Moshe, os sacerdotes e o Mashiach não servem como barreiras entre nós e o Eterno, mas sim como guias que nos ajudam a fortalecer nossa própria conexão com o Eterno. Que o Eterno os abençoe. E até o próximo estudo. Espero que este estudo tenha ajudado você a entender, a compreender melhor este tema, né? O homem precisa de um mediador? E aí a resposta é sim, durante um tempo. Não se for para sempre. Porque o Eterno quer ter um relacionamento íntimo e pessoal e individual com você. Amém? Que o Eterno te abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.